Então, eu gostaria de inicialmente agradecer o convite que me foi feito, de poder participar desse debate, um debate tão importante e que me honra muito, de poder fazer parte desse momento, né? Quando me chamaram para o debate, quer dizer, muito mais do que uma questão de apoio, era a oportunidade de discutir e de trazer aqui a minha solidariedade, certo, a um tipo de candidatura como a candidatura do professor Gianazzi. Eu gostaria de lembrar 3 coisas aqui rapidamente. A primeira é que, com certeza, nós estamos vivendo o início de um novo momento para as esquerdas no Brasil, certo? E é um momento que vai nos exigir muito, vai nos exigir a capacidade de criar espaços comuns de debate, de mobilização, para além dos sectarismos do passado, certo? Espaços onde nós possamos congregar o PSOL, PCB, PSTU, a esquerda do PT, os movimentos sociais, os intelectuais, todos aqueles que de uma maneira ou de outra ainda acreditam, de fato, que a melhor alternativa para o Brasil é uma alternativa combativa de esquerda, é uma esquerda de combate, certo? Nesse sentido, eu acredito que é inegável que o Brasil ganha muito, certo, com uma presença mais forte, certo, de um partido como o PSOL. Certo? É inegável que o PSOL forneceu para a política brasileira alguns dos seus deputados mais significativos nessa atual legislatura. Certo? Então, o que não é alguma coisa a ser desprezada. Veja, eu insistiria nesse aspecto por um segundo ponto. Porque, de fato, nós vivemos num período de ausência brutal de ideias. Certo? Todos nós sabemos do esgotamento de uma série de modelos, sejam eles de modelos econômicos, sejam modelos políticos, sejam modelos de gestão, certo, da experiência pública brasileira, e, no entanto, há uma ausência brutal de ideias. Certo? Essa ausência brutal de ideias faz com que, por exemplo, vejam o que está acontecendo atualmente, nesse momento, na eleição municipal de São Paulo. O principal candidato, ou seja, o candidato que hoje está no primeiro lugar nas pesquisas, é alguém cuja maior característica é não ter característica alguma. Alguém que vem, vocês sabem muito bem, que vocês nada sabem sobre ele. Portanto, quer dizer, há uma situação que nada mais é do que a mais clara imagem de uma situação fim de linha na qual a política brasileira se meteu. Veja, nós temos uma eleição de uma cidade que é o exemplo maior do que nós podemos entender por caos urbano. É uma cidade que tem uma demanda brutal de ideias fundamentais que possam, de fato, reconstruir, certo, uma situação que foi gerada à base da especulação imobiliária desenfreada, certo? À base da ausência completa de planejamento, da ausência completa de intervenção estatal capaz de modificar estruturas urbanas. São Paulo chegou numa situação que ela tem, na verdade, parentesco, não com cidades como Tóquio, Nova York ou qualquer coisa parecida, mas com Lagos, com Cairo e todas as cidades que têm como característica fundamental não funcionar. Certo? Nós estamos numa situação, numa cidade como essa, e a ausência de ideias é absolutamente brutal. Certo? Por isso, eu diria basicamente o seguinte: vejam, eu votei em Gianazzi 2 vezes já, e não me arrependo nem um pouco. É alguém que colabora para o debate, é alguém que traz ideias, por exemplo, que colocou, entre outras coisas, uma ideia extremamente interessante de extinção do Tribunal de Contas do município e o uso de toda a verba, 260 milhões de reais, para ações sociais, de alguém que está procurando desenvolver, certo, novas possibilidades para a nossa cidade, é alguém que deve ser ouvido. Então, acho que nesse momento nós devemos, de fato, dar espaço adequado a todos os candidatos de esquerda, porque eu terminaria simplesmente dizendo que eu não tenho a menor dúvida que o futuro da política do Brasil passa por personalidades como Carlos Gianazzi. Uhul!